E aí, pessoal, mais uma e última aula da semana de Química. Bom, como eu falei pra vocês, né, eu tô fazendo esse sisteminha já que são 3 aulas, 2 teoria, uma só para exercícios, e minha câmera está travando. Enfim, e espero que vocês gostem, né, desse método Letícia. Mentira, vários professores também fazem isso, só estou sendo plagiadora mesmo. Mentira. Tô bem boba hoje. Mas hoje então, né, quer dizer, hoje não, essa última aula vai ser só para exercícios. Eu vou disponibilizar o link dessa lista na descrição do vídeo. Vou tentar resolver o máximo de exercício que der com vocês. Lembrando, né, sempre os mesmos avisos. Gente, já que eu vou disponibilizar essa lista para vocês na descrição, tentem fazer ela primeiro. Ela, assim, é uma lista grande, é uma lista grande. Se vocês não quiserem fazer tudo, tudo bem. Mas tem questões nos vestibulares que são bem difíceis, tem umas questões que vai exigir um pouquinho, né, da cabeça, mas nada muito impossível também. Vou estar tentando explicar para vocês do melhor jeito possível. Assim, algumas questões talvez eu pule, porque eu acho que tem outras que são mais importantes. Por exemplo, a questão 10 dessa lista. Gente, é assim, não que seja super cabulosa, mas precisa de muita atenção, uma questão da FUVEST ainda. Então, para dar tempo de fazer essa, eu vou pular, acho que a questão 3. E aí, enfim, e é muito bom, porque no final dessa lista tem um gabarito, e é um gabarito comentado. Então, tem fórmula de coisa, tem explicação, não é só tipo, tal questão é tal letra, sabe? Adoro quando é assim, sabe? Tudo bem explicadinho, eu me sinto muito querida. Mas vamos logo para o que interessa. Se você começou esse vídeo agora e não fez a lista, você ainda tem a oportunidade de pausar e começar a fazer a lista e depois você vem aqui ver a correção de alguns exercícios, não todos, tudo bem? E é isso, pessoal, vamos começar. Eu vou agora parar de me ver aqui e ir para a tela do exercício. Lembrando, como eu tô fazendo aqui, né, direto desse PDF, eu não consigo fazer rabisco, nem esse tipo de coisa. E se eu conseguisse, nossa, é verdade, dá pra eu ver se tem como, mas que, assim, coisa assim de computador, assim, essas coisas não entendo nada. Parece uma velha. Mas então, exercícios que envolvem conta, talvez eu não consiga fazer. Tem um ou outro que dá pra fazer de cabeça, eu vou tentar fazer de um jeito mais lógico com vocês. Aí é conta, ó, mão na massa aí pra vocês, qualquer coisa me chamem que eu respondo. Então vamos lá. Primeira questão da UERJ, e diz assim: que a sabedoria popular indica que para acender uma lareira, devemos utilizar inicialmente lascas de lenha e só depois colocarmos as toras. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de madeira em lascas e em toras, verifica-se que madeiras em lascas queimam com mais velocidade. O fator determinante para essa velocidade da reação é o aumento da... Então vamos pensar. Primeiro eu pego pedaços pequenos, e tá falando de pedaços pequenos nessas lascas, vão queimar com maior rapidez. Agora se eu usar uma tora, que é um pedaço maior, vai queimar com uma velocidade menor, quer dizer, maior, vai demorar mais, né? Então a gente tá falando sobre superfície de contato. Por que não pode ser sobre pressão? Vou explicar, né, cada um. Por que não pode ser pressão? Porque a gente precisa estar falando de reagentes que são gasosos, e isso é algo sólido. Temperatura, gente, se eu tô queimando, eu tô, tipo, botando o mesmo fogo, a mesma temperatura em ambos. Agora, se eu falo de concentração, tô colocando a mesma concentração. A única coisa que tá sendo diferente é o tamanho do que está concentrado. Não tô colocando um pedação, tô colocando vários pedacinhos. Ok? Então, por isso a resposta certa é superfície de contato. Lembrando, por que a superfície de contato, então, vai fazer com que a velocidade de uma reação seja maior, seja uma velocidade mais rápida? Não, é que eu não sei se... tá vendo o bugo? Não sei se é certo falar isso, né? Tipo, velocidade maior. Mais rápido. Às vezes, gente, me dá umas confusão de coisas que são inversas, sabe? E aí eu preciso parar e respirar. Várias vezes eu já tive que parar de gravar aula e começar tudo de novo porque eu faço confusão com coisa boba. Eu sou dessas que sabe tudo, mas chega na hora da prova eu erro um mais um, entendeu? Me dá raiva, mas tudo bem.
Bom, e por que a superfície de contato vai fazer com que isso aconteça? Porque o meu reagente vai estar tendo mais contato, né? Vai conseguir. Várias partes do meu reagente vai estar lá colidindo e fazendo tudo que for para virar uma reação. Por isso, a resposta certa é a superfície de contato. Até porque a gente está falando de algo que era de um tamanho e depois virou vários tamanhos menores. Isso é simplesmente o aumento da superfície de contato, né? Eu estou diminuindo o tamanho do meu reagente, enfim, daquilo que eu vou utilizar, e aí vai aumentar o contato, né? E, enfim, vai ocorrer com mais rapidez. Próxima questão, 2. A elevação da temperatura aumenta a velocidade das reações químicas, porque aumenta os fatores apresentados nas alternativas, exceto. Então a gente vai precisar ler e a resposta certa vai ser aquela que vai falar o que é errado. Ou seja, quando a gente aumenta a temperatura, qual desses fatores está escrito e está errado? Vamos ver então. Já tenho meu gabaritinho aqui. Mas tá, letra A. A energia cinética média das moléculas tá certo, né? Porque quando a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando a agitação. Quando a gente está aumentando a agitação, a gente está aumentando o movimento. E energia cinética tem a ver com movimento. Então, a energia cinética, consequentemente, também está sendo aumentada. Então, tá certo. B. A energia de ativação. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente mexe na energia de ativação? A gente mexe nessa questão da colisão, mas não na questão da energia de ativação. Ok? Então, essa poderia ser uma resposta errada. E letra C, a frequência das colisões efetivas. Não, até porque se eu estou aumentando a temperatura, eu estou deixando mais agitada. Então a frequência com que as colisões, né, vão estar lá se colidindo vai ser maior. Então tá certo também. Letra D, o número de colisões por segundo entre as moléculas tá certo também. Mesma coisa da questão de cima, a frequência vai aumentar, ou seja, vai ser mais rápido o negócio, entendeu? Mais colisões vão acontecer. E a velocidade média das moléculas. Tá certo também, porque quando a gente aumenta isso, consequentemente, elas vão estar se agitando mais, a velocidade média dessas moléculas vão estar maiores também. Então, realmente, a resposta certa é a letra B, que é a nossa resposta errada. Ok. A questão 3 é uma das que eu irei pular, tudo bem? Para dar tempo de fazer a questão 10. Beleza, questão 4. Um palito de fósforo não se acende espontaneamente, enquanto está guardado. Porém, basta um ligeiro atrito com uma superfície áspera que ele imediatamente entra em combustão com emissão de luz e calor. A gente acende, né, lá o palitinho. Considerando-se essas observações, é correto afirmar que a reação é endotérmica e tem energia de ativação maior que a energia fornecida pelo atrito. Então, calma. Primeiro a gente vai ter que analisar o quê? Se vai ser uma reação endotérmica ou exotérmica e se a energia de ativação antes do atrito é maior ou menor. Eu não vou nem perder tempo de ler tudo, porque as respostas sempre vai estar um contrário da outra. Então vamos pensar certo e achar a resposta certa, tá bom? Então, ó, vamos pensar. No início do exercício ele já deu uma resposta, que ele não se acende espontaneamente quando está guardado, só quando a gente atrita ele com alguma coisa. Isso significa o quê? Que a energia de ativação, quer ver, ó, tem energia de ativação maior, que a energia de ativação que ele tinha antes do atrito é menor. Porque se ele tivesse uma energia de ativação maior que a do atrito, a gente não precisava ficar tritando ele, né? Nossa, ficou bem feio, bem caipira. Mas a gente não iria precisar ficar tritando ele. Tudo bem que ainda entra a questão da colisão efetiva. Mas falando em termos de energia, é isso que acontece. E agora, quando a gente acende um palito de fósforo, tá falando o quê? Ele entra em combustão com emissão de luz e calor. O que é emissão? É emitir, é liberar. O exercício deu resposta para tudo, tem que interpretar. E lembrar o que é cada coisa, né? Não adianta nada interpretar e confundir o que é endotérmico com exotérmico. Então, você tá falando que tá emitindo luz e calor, na verdade essa parte de calor é algo exotérmico, que tá liberando energia, né? E, enfim, luz também, né? E também lembrar que combustão é uma reação exotérmica, porque justamente por isso vai liberar calor e luz.
Então, nossa resposta certa é exotérmica, sim, e a energia de ativação é menor do que a fornecida pelo atrito. E aí, se você for achar isso nas respostas, é a letra D, ó. É exotérmica e tem energia de ativação menor que a energia fornecida pelo atrito. Então, a resposta certa da 4 é D, ok, pessoal? Por esses motivos que eu acabei de explicar. Próxima questão é para fazer? FUVEST, quem aí vai querer prestar FUVEST esse ano? No meu ano de vestibular, eu só prestei ENEM, porque eu não vou contar a história da minha vida de vestibulando agora, né? Daqui a pouco eu viro essas professoras chatas que ficam falando da vida. Não quero ser isso, não. Ok, aí a gente tem uma reação aí. Aí tá falando o quê? Que a reação representada pela equação acima é realizada segundo dois procedimentos. Primeiro, triturando reagentes sólidos, ou seja, eu estou aumentando a superfície de contato. 2. Misturando soluções aquosas concentradas dos reagentes, ou seja, ou eu trituro os reagentes sólidos, né? Ou então eu vou misturar soluções aquosas, é o que? Algo que está líquido. E eu tô aumentando a concentração. Se eu aumento a concentração, também aumenta a velocidade. Então a gente vai precisar ver aí. E aí tá falando o quê? Utilizando a mesma quantidade desse sal sulfato. Gente, eu não lembro. Tem um Hzinho ali no meio, já tô confundindo. Desculpe, não sou ainda uma química formada. Mas tô falando que utilizando a mesma quantidade, né? E a mesma quantidade dessa outra substância, nesses procedimentos, a mesma temperatura, a formação do ácido acético é mais rápida em 2, porque em solução a frequência de colisões entre o reagente é maior. Calma, a gente vai ter que ver o que vai ser mais rápido então. É isso que a gente vai ter que analisar. Então, gente, essa questão, quando eu fui resolver, eu caí numa pegadinha, depois eu entendi o porquê. Vamos pensar. Quando a gente fala de fatores que influenciam a velocidade da reação, e a gente fala de triturar reagentes, ou seja, aumentar a superfície de contato, vai fazer sim com que uma reação aconteça mais rapidamente. Então, isso iria ajudar sim. Então, a gente até, assim, lendo rápido, poderia dizer que se eu fizer dessa primeira forma, a reação vai acontecer mais rapidamente. Mas olha o 2, o que está falando? Que quando a gente vai misturar soluções aquosas concentradas dos reagentes, ou seja, o que é isso? Eu tenho uma solução líquida e concentrada. Assim, se a gente for para pensar só nessa parte de ser mais concentrada, eu acho que até poderia ter um empate com relação à superfície de contato. Porque eu, particularmente, né, é que depende muito também da reação, da substância, enfim. Mas, assim, pela cinética em si, o que faz uma reação ser mais rápida? Ter uma maior superfície de contato e, no caso de concentração, aumentar a concentração dos reagentes. Então, as duas até que estaria, assim, no mesmo nível de rapidez. Só que está falando que a concentração desses reagentes não foi só aumentada, mas está em solução aquosa, ou seja, é algo líquido. E aí a gente vai precisar lembrar de outra coisa que eu expliquei na aula passada, que quando a gente está falando dos estados físicos, tudo que for sólido, a velocidade da reação vai ser menor. Gente, eu me confundo. Vai ser mais devagar. É mais fácil usar isso. A velocidade da reação vai ser mais devagar quando tiver um sólido, porque as moléculas vão estar muito juntas e vai ser mais difícil delas conseguirem se chocar. Agora, se eu tenho algo que já está concentrado, ou seja, já é um ponto para a velocidade da reação ser mais rápida. E eu ainda estou falando que é uma solução aquosa, que está no estado líquido, é mais um ponto. Por isso que só esse 2 aqui, né, essa segunda observação, esse segundo jeito, esse segundo procedimento, enfim, ele faria com que a velocidade da reação fosse mais rápida comparada ao primeiro. Então a resposta certa é a A. Tá falando que é mais rápida em 2, porque em solução, a frequência de colisões entre os reagentes é maior, justamente por estar em solução, né?
uma solução aquosa, né, no caso. Tá falando na B, que é mais rápida em 1, porque no estado sólido a concentração dos reagentes é maior. Não, a concentração poderia até ser a mesma, mas está sólido, triturado, não é tá líquido, é tá em pequenos pedacinhos. Então não poderia ser. A letra C, eu quase assinalei essa quando eu tava fazendo essa lista. Que tá falando que as duas têm igual velocidade porque os reagentes são os mesmos. Assim, eu não iria pensar que as duas têm a mesma velocidade por ter o mesmo reagente, mas porque eu não tinha prestado atenção que a solução estava aquosa. Enfim, mas a resposta certa é a letra A, tá bom? Vamos para a próxima questão. Essa questão envolve uma continha, mas eu acho que dá para fazer, mesmo eu não conseguindo rabiscar aí na tela. E eu tenho que ficar de olho no meu cronômetro, gente. Tenho mais 15 minutos. Ok. Uma questão da UFRGS. Observe o gráfico a seguir. Daí tem o gráfico, pá, energia em função do caminho da reação. Então a gente vai observar o que? Aqui a gente tem os nossos reagentes. Sempre vai começar com reagentes. A gente nunca vai começar com os produtos, tá bom? Então primeiro tem os reagentes, pá, energia, produto. Ok. O perfil da reação genérica, uma reação qualquer aí, hipotética, A virando B, nele representado, indica que a energia de ativação do processo em quilojoules é igual a... Vamos enxergar. Energia de ativação, a gente poderia achar que é só, né, do topo aqui, né, da curva até o B. Eu inicialmente iria pensar assim, né, se eu, enfim, olhasse rápido ou não tivesse estudado muito. Mas, o que acontece? Ele começou a receber energia aqui, não foi? A hora que ele começou a curva aqui. Então, a energia de ativação vai ser daqui até o topo. Ou seja, de 100 ao quê? 400 kJ. Então, eu vou ter que fazer só uma continha aí, né? E ver quanto que vai dar. Aí eu faço a diferença, né? Quanto que é 400 menos 100? Vai ser 300. Então, 300 é a nossa resposta certa. Ok? Tudo isso daqui é a nossa energia de ativação. Agora, se o A tivesse começado aqui no 300 e aí ele vem aqui até o B, a energia de ativação seria menor. Mas nesse caso não. Então, a nossa resposta certa é a letra D, ok? E no final até tem um gabaritinho que explica bem legal isso daí. Questão 7 é para fazer? É para fazer. Eu não lembro de cabeça tudo que é para eu pular. Tá. Diz assim: a formação do dióxido de carbono, CO2, pode ser representada pela equação. Aí a gente tem grafite reagindo com o gás oxigênio, virando CO2. Se a velocidade de formação de CO2 for de 4 mol em 1 minuto, o consumo de oxigênio em mol por 1 minuto será... Gente, essa pode parecer cabulosa, mas é bem lógica até, se você parar para pensar. Vamos ver a proporção dessa reação. A gente tem 1 mol reagindo com 1 mol, gerando 1 mol. Por que 1 mol? Porque não tem nenhum número aqui acompanhando esses reagentes e os produtos. A gente não tem nenhum coeficiente aqui na frente. Então, se ele está falando aqui no exercício que 4 mols aqui desse produto foi formado em 1 minuto, então é só fazer uma regrinha de 3. Se eu tenho 1 para 1, e aí eu quero descobrir em 4 mols, também vai ser 4 mols. Não sei se dá para entender. Mas, por exemplo, se aqui fosse um 2, aí seria outra coisa. Mas como a proporção é a mesma, quando eu tenho 4 mols e esses 4 mols, né, vai ser em 1 minuto, então isso daqui também vai ser a mesma coisa. Vai ser 4 mols também em 1 minuto. Ok? Então nossa resposta certa é a letra E. Espero que tenha dado para entender, mesmo eu não conseguindo rabiscar aí. Vamos para a próxima então. Questão 8. PUC do Rio de Janeiro. Essa questão eu acho que não era para fazer, né? Essa questão vai precisar fazer mais conta. Gente, essa questão envolve velocidade. Eu falei que não cai muito? Não cai tanto, mas cai.
No final tem um gabarito. Eu queria até resolver assim, mas não tem como eu rabiscar aqui e até eu abrir o PowerPoint depois mudar o negócio do OBS, o aplicativo que a gente usa, o programa que a gente usa. Então, eu confio em vocês e o gabarito realmente explica bem, então eu confio também nisso. Questão 9. Olha, essa questão vai exigir, raciocínio e tudo que vocês sabem sobre o que influencia a velocidade da reação. Questão 9 diz assim, é da PUC de Minas Gerais. A tabela a seguir mostra situações experimentais realizadas por um estudante sobre a reação. Aí a gente tem zinco sólido reagindo com ácido clorídrico, virando cloreto de zinco e gás hidrogênio. Aí ele fez 5 experiências, e nessas 5 experiências ele usou massas diferentes de zinco, aqui ó, a primeira coluna, a forma com que o zinco estava, se estava em barra ou em pó, isso é importante, a concentração do ácido, ou seja, também a concentração de um dos reagentes, e a temperatura. Então, vamos relembrar. Ele deu 4 formas que poderiam influenciar na velocidade. Com relação à massa de zinco, vamos lembrar, quanto maior a concentração de um reagente, mais colisões efetivas vão poder acontecer. Então, o que eu vou considerar em relação à massa do zinco? Eu vou precisar ver qual vai ter a maior massa. Eu já tô falando a resposta antes, né? Calma, eu nem terminei de ler. Ai, Letícia do céu. O exercício está pedindo assim, assinale a experiência em que a reação entre o metal zinco e a solução de ácido clorídrico se processou com maior rapidez. Ou seja, ele quer o que seja mais rápido. Continuando minha explicação, se é o que é o mais rápido, eu vou precisar o quê? O que tem a maior massa, a maior concentração. Então, poderia ser 3, 4 ou 5. Agora, a forma do zinco, barra ou pó. Quando eu falo barra ou pó, a gente está fazendo o quê? A gente está diminuindo quando está em pó, né? Triturando. Isso é o quê? Tem a ver com a superfície de contato. Então, o que vai prevalecer é que tiver a maior superfície de contato. No caso, seria o que está em pó. Então, com relação à forma do zinco, a gente vai considerar o que está em pó. E a concentração do ácido, vamos lembrar, quanto maior a concentração, mais rápida a reação vai acontecer. Então, 0,2 é menor do que 0,5. Então, 0,5 é uma concentração maior. Então, nesse caso, a gente também vai considerar o 0,5, o que tiver maior concentração. E em relação à temperatura, vamos lembrar também que quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, e quanto maior a agitação das moléculas, mais choques elas vão dar umas nas outras, maiores colisões. Então, é só achar a alternativa, que vai ter a maior massa, a forma do zinco vai estar em pó, a concentração do ácido vai ser maior e a temperatura também vai ser maior. Então, nesse caso, seria A5, né? Massa 3, está em pó, concentração 0,5 e a temperatura maior aqui é 60. Então, olhando as alternativas, é a letra E, a nossa resposta certa. Ok, pessoal. Então, cinética é muito isso. Principalmente porque tem em relação à velocidade, assim, aos fatores que influenciam. Geralmente, sempre vai ter exercício assim, com tabela ou com gráfico. E aí, a gente, assim, vai precisar lembrar não só de um fator que influencia, mas olha nesse caso, a gente precisou lembrar de 3 e relacionar os 3. Ok? Agora a questão 10. A questão 10, gente, é cabulosinha, viu? Porque eu me confundi. Tudo bem que eu acho que eu não tenho... eu ia falar que eu não tenho muita moral pra falar nada, mas, gente, eu tô me esforçando pra dar aula, né? Então, parar de me diminuir desse jeito. Questão 10 é da FUVEST, tá vendo? É por isso que é impossível. Mas vamos lá que eu tenho mais 5 minutos. Foram realizados 4 experimentos. Cada um deles consistiu na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 1 mol por litro a certa massa de ferro. Aí, a 25 graus e a 1 atm, mediram-se os volumes de hidrogênio desprendido em função do tempo. Ou seja, o hidrogênio está sendo o nosso produto, tá bom? E aí, no final de cada experimento, sempre sobrou ferro que não reagiu.
A tabela mostra o tipo de ferro que foi usado em cada experimento, a temperatura e o volume da solução de ácido sulfúrico usado. Ou seja, mais uma vez a gente vai estar tendo que relacionar vários fatores. Primeiro, material, prego ou limalha. Enfim, aqui a gente tem um gráfico, né? Prego, um prego, sei lá, é desse tamanho. Limalha é tipo vários pedacinhos, então é bem pequenininho. Então isso daqui é a ver com o quê? Com superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais rápido vai acontecer. Então, nesse caso, o mais lerdo seria o que está com prego e o mais rápido esse de limalha, ok? Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Então, esses de 60 teriam velocidades maiores e esse de 40 menor. E volume da solução, ou seja, é a concentração da solução. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala de concentração, pode estar em mol por litro, pode estar em massa, pode estar em volume. Então, nesse caso, está em volume. E aí a gente, né, segundo a cinética, o que tiver a maior velocidade, quer dizer, o que for mais rápido, vai ser o que está com uma maior concentração. Ou seja, no caso, seria esses que têm 80. Então, beleza, a gente conseguiu enxergar em cada um o que iria fazer ele ser mais rápido ou não. E aí ele deu um gráfico que tem várias curvas, e essa curva está mostrando o volume de hidrogênio em função do tempo. Só que, ó, vamos lá. A tabela que ele deu é apenas dos reagentes. Está falando do ferro, que ou pode estar em prego ou em limalha, e está falando da concentração do ácido, que também é um dos nossos reagentes. E o gráfico, ele deu dos produtos, em função do tempo. Então, o que a gente vai ter que enxergar? Que a gente vai precisar colocar... Aí tá falando assim, ó, as curvas de 1 a 4 correspondem, respectivamente, aos experimentos tal. A gente vai ter que relacionar um com A ou com B, enfim. A gente vai ter que enxergar quais dessas curvas estão acontecendo de forma mais rápida e mais devagar. E aí a gente vai ter que identificar quais desses experimentos são mais rápidos ou mais devagares, ok? Então vamos lá. E outro detalhe, tá falando aqui o volume de produto. Quanto mais produto eu formar, mais a reação tá dando certo, tá acontecendo de forma rápida, então isso também vai ser levado em consideração, tudo bem? E aí, ó, no 1, por exemplo, a gente consegue enxergar que a curva foi maior, ou seja, formou mais produto, o volume de hidrogênio formado no final foi maior. Então, a gente vai ter que olhar nessa tabela quais tem os fatores, né, que interferem na velocidade, que fazem com que a velocidade aconteça de forma mais favorável e mais rápida. Então, no caso de material, lembra que eu falei para vocês, seria então os de limalha, ok. Poderia ser B, C ou D. Temperatura, o que tiver maior temperatura. Entre B, C e D, os que têm maior temperatura é o B e o C. A gente já eliminou o D. Ok. E aqui, em volume, é o que tem o maior volume, né? Que tem a maior concentração. No caso, o único que tem maior concentração entre B e C é esse daqui, é o C, porque é 80. Então, a 1 é a nossa letra C, tá bom? Relacionando aqui. E a gente vê que, ó, pelas alternativas aí só vai sobrar a D e a E. Agora olha a 2. A 2 é aquela que tá, assim, também tá acontecendo de forma rápida. E a gente vai ter que analisar agora olhando a tabela. Também vai ter que ser de limalha, ok. Temperatura. Tem essa de 60 e uma de 40, ó, 60 na B e 40. E em relação ao volume, tem 50 e 80. Para mim, pensando, eu acho que tá bem equilibrado, porque enquanto um a temperatura tá mais alta e o volume tá menor, o outro a temperatura tá mais baixa e o volume tá maior. E aí, enfim, eu particularmente pularia para a próxima, para 3 aqui, e tentaria descobrir qual é. Ok? Ou então logo para 4, eu acho melhor. Porque assim, eu acho que dá para fazer daí por eliminatória nas questões. Porque daí, ó, olha a 4 aqui. A 4 não é a mais lerda de todas. A mais lerda, a que formou menos hidrogênio no final. Então vai ser aquela que vai ser com uma superfície de contato menor. A temperatura talvez não seja tão alta, enfim. A gente vai ter que analisar. Nesse caso, ó, olha tá falando que o material foi pregos, ou seja, a superfície de contato estava sendo menor, temperatura de 60 e o volume de 50.
não foi um volume tão alto, tá usando prego, a temperatura foi alta? Foi alta. Mas só pelo fato da contato ser menor comparado às outras, faz da 4, né, o que a gente quer saber, então o experimento A. Então a gente relacionaria o 4 com A. E aí, se vocês olharem nas alternativas, o único que tem um C e termina com 4A é a letra E. Logo, é a nossa resposta certa. E aí, a 2 seria a D, que seria limalha, temperatura de 40 graus e um volume bem alto. Realmente, dá para considerar. A única coisa que foi menor foi a temperatura. E aí, seguindo, viria a letra B, que daí tem uma temperatura maior, mas um volume menor. E aí, a nossa resposta certa é a letra E. Gente, ficou confuso e o tempo meu já acabou. Mas eu espero que tenha dado para entender. E é isso. Esses foram os exercícios que eu consegui resolver com vocês. E espero que vocês tenham entendido e conseguido fazer a lista. Qualquer coisa, comentem aqui, podem me chamar, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.